E aí, galera TJ Ceará, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos continuando os estudos do Código de Divisão e Organização Judiciária do TJ Ceará. Você já adquiriu o nosso curso de 110 questões comentadas inéditas? Não? O que você está esperando? Passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br. O curso já está totalmente disponível, então adquirindo hoje, você não tem que esperar cumprimento de cronograma não. Todas as aulas já estão disponíveis para vocês, tá bom? Hoje nós vamos tratar dos artigos 65 ao 71. Nós vamos falar sobre as competências dos juízes das varas da infância e da juventude. Então, muita atenção aqui, peguem o marcador de texto de vocês e vamos às questões. Às questões não, aos artigos. Então, compete aos juízes das varas da infância e juventude o exercício de atribuição constante de legislação especial de proteção integral à criança e ao adolescente. Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assegurando-lhes com absoluta prioridade, o quê, pessoal? Vou até colocar de outra cor aqui para nós. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Olha que legal, né? Então nós temos aqui, quando a gente fala de absoluta prioridade, a gente entende o porquê, porque nós estamos efetivando todos esses direitos às crianças e aos adolescentes. A esses juízes, observadas as normas do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser competente processar e julgar o quê, pessoal? Vamos lá. Ações de destituição do poder familiar e de adoção quando tratarem de interesse de criança ou adolescente institucionalizados. Tá? Então, se envolve interesses de criança ou adolescente, caberá a esses juízes de direito das varas da infância e juventude. Ações cíveis fundadas em interesse individual, difuso ou coletivo, que se relacione à criança e ao adolescente. Ações e medidas de colocação em família substituta. Ações por ato infracional atribuído a adolescente. E os pedidos de autorização de viagem. Então, aqui nós temos competência de processar e julgar essas situações. Coloquem de amarelinho, outra cor que você achar mais interessante, essas palavras-chave que eu coloquei para o artigo 66. No 67 diz que compete privativamente ao juiz de direito da terceira vara da infância e juventude quais ações de natureza civil? Pedidos de guarda e tutela e demais ações previstas nas alíneas C a H do parágrafo único do artigo 148 do ECA, quando a criança ou adolescente se encontrar em uma das situações do artigo 98 do mesmo diploma legal. Então, se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente e nos dirigirmos à previsão, a esses artigos, vamos abrir aqui. Então, peguem o Estatuto da Criança e do Adolescente, abram lá no artigo 148, que diz sobre a questão da Justiça da Infância e da Juventude, alíneas C a H. Né? Então, nós temos, por exemplo, o suprimento da capacidade e do consentimento para o casamento, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, emancipação, curador especial, ações de alimentos, cancelamento, retificação e suprimento de registro de nascimento e óbito. Nesses casos também caberão privativamente ao juiz de direito da terceira vara da infância e destituição. Ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98 do ECA. Nós vamos ao artigo 98, que diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Tá? Os requerimentos de adoção e seus incidentes. Tem mais? Temos Cadastro Nacional de Adoção, demandas decorrentes de irregularidades em entidades de acolhimento,
com exceção das hipóteses relacionadas às unidades de internação e semiliberdade, esse restante não tem muita necessidade. Aí veja o parágrafo único. Ao juízo da terceira vara da infância e juventude, será assegurada a atuação do juiz de direito do juizado auxiliar, de que trata o artigo 50, inciso 22, a linha C desta lei. Então, nós vamos ter aqui uma atuação do juiz de direito do juizado auxiliar. Então, esse artigo 67 traz competências privativas do juiz de direito da terceira vara da infância e juventude. Aí nós temos os juízes de direito da primeira, da segunda e da quarta varas da infância e juventude. O que caberão a eles? Processar e julgar por distribuição as representações em face do cometimento de atos infracionais para fins de aplicação de medidas socioeducativas, bem como aplicação de penalidades administrativas nos casos de infrações às normas de proteção à criança ou adolescente. Então aqui o mais importante, vou até colocar para vocês de outra cor, é aqui, ó. Então, aos juízes de direito da primeira, segunda e quarta varas, falou em atos infracionais relacionado à criança ou adolescente, primeira, segunda e quarta varas da infância e juventude. A quinta, nós temos execução de medidas socioeducativas aplicada aos adolescentes em conflito com a lei, apuração de irregularidades em entidades de atendimento de adolescentes, privados de liberdade ou em semi-liberdade. Também esse juízo da quinta vara da infância vai ter atuação do juiz de direito auxiliar, tá? 70. Os pedidos de autorização administrativa de viagem, vamos grifar aqui, devem ser apreciados por um dos juízes de direito das varas da infância e juventude, indistintamente, com exceção dos casos em que se faz necessário o suprimento judicial, os quais são de competência privativa da terceira vara da infância e juventude. Então, qualquer um dos juízes das varas de infância e juventude aprecia pedidos de autorização administrativa de viagem. Agora, se houver necessidade de suprimento judicial, a competência é da terceira vara, tá? O artigo 71 compete ao juiz coordenador das varas da infância e juventude as seguintes funções: atendimento ao público e administrativo, coordenação dos setores extrajudiciais e de apoio às varas e juízes da infância e juventude, disciplinar por meio de portaria ou autorizar por alvará as situações atinentes às hipóteses delineadas no artigo 149 do ECA e representar o juizado da infância e juventude em suas relações com os demais componentes do sistema de garantias de direitos. Isso é competência do juiz coordenador das varas da infância e juventude. Tá bom? O vídeo de hoje, então, fecha com o artigo 71. Qualquer dúvida, mande para nós. E passe agora no curso de questões e adquira ele lá no site www.eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos e até o próximo vídeo!